Olá, professora. Olá, professor, tudo bem? Aqui é o professor Arthur Giovanelli, hoje responsável pelas cadeiras de Física e Matemática da CETEC Capacitações. E o objetivo principal deste vídeo é tirar algumas dúvidas em relação à parceria do Centro Paula Souza e a Educando. A Educando ela é uma empresa sem fins lucrativos e que já tem uma história longa de parceria com redes pública e privada para fornecimento de roteiros de atividades para os componentes de matemática e ciências da natureza. E esta negociação com a Educando, ela já tem algum tempo de estudos, né? E nesse momento aqui nós conseguimos viabilizá-la por conta da entrada de duas empresas parceiras neste processo. Esse projeto, em linhas gerais, vai poder oferecer para os nossos professores 144 atividades para a área de matemática, física, química e biologia. Essas 144 atividades, elas serão demonstradas. Os professores terão acesso a uma plataforma virtual onde realizarão uma capacitação e as escolas receberão kits de materiais exclusivos para a realização dessas atividades, ou seja, cada escola vai receber um kit para que possa realizar as 144 atividades. Aqui eu trouxe alguns exemplos do próprio material da Educando, para que vocês possam entender um pouco dessa metodologia STEM, que é basicamente colocar a mão na massa para que o aluno possa visualizar conceitos importantes destas duas áreas. São experimentos simples e que podem ser realizados na sala de aula, no pátio, na biblioteca, e que permitem ao aluno tirar suas próprias conclusões e interagir com os outros colegas. Aqui eu trouxe mais um exemplo de atividade feita para as aulas de física, né? Uma atividade de girassol eletrônico, onde nós temos uma leitura do nível de iluminação do ambiente, e aí esse girassol, né, vai se posicionar de acordo com a posição em que houver mais luz ambiente, né? É só um exemplo de outras tantas que existem lá, de outras 144. Mas o que basicamente as escolas vão receber, né? As escolas receberão kits completos com materiais para executar as 144 atividades. Os professores receberão os 144 roteiros de atividades, roteiros estes que são detalhados, para poder executar essas atividades sem nenhuma outra preocupação. Além desses dois elementos, os professores também receberão uma formação por parte da Educando STEM, e um suporte técnico para poder executar todas as tarefas que estão descritas dentro desse processo. A partir de agora, eu vou responder algumas dúvidas para tentar facilitar o entendimento do processo. A primeira, o docente precisa realizar todas as 144 atividades com os alunos? Não. Essas 144 atividades são divididas pelos 4 componentes, matemática, física, química e biologia. O professor de cada componente tem acesso, portanto, a 36 atividades. E ele pode escolher dessas 36 aquelas atividades que se adaptam ao conteúdo que ele está desenvolvendo naquele momento. Não há necessidade de realizar todas as atividades e na sequência indicada. Na verdade, é importante que o professor conheça todas essas atividades para que possa escolher a que vai ser melhor naquele momento da sua sala de aula. Os professores serão capacitados dentro dos seus componentes, ou seja, um professor de matemática será capacitado para executar as 36 atividades que estão no componente matemática, e assim sucessivamente. Imaginando aí uma conta simples, né? Vamos imaginar o professor A, que resolva aplicar uma atividade por mês dessas 36 que ele tem. Em média, 8 meses, os alunos terão contato com 8 atividades daquele componente.
Se cada um dos outros 3 professores, né, dos outros componentes também realizarem uma atividade por mês, esse aluno ele vai vivenciar 4 atividades mensais, num total de 32 atividades práticas ao longo do ano. O que é um número muito interessante para a gente poder ter como referência. Quem pode utilizar o kit? Na verdade, qualquer professor que tenha interesse. Prioritariamente, professores de matemática e ciências da natureza. Mas professores do ensino técnico, um ou outro professor de componentes não listados ou indicados aqui, um professor de geografia, história, educação física, podem utilizar o kit sim, desde que tenham um conhecimento para fazer esta aplicação. Posso incluir as atividades do meu PTD? Não só pode, como deve incluí-las, né? Elas enriquecem o seu plano de trabalho docente. Você pode incluir atividades e pode fazer modificações nessas atividades que foram incluídas. Você vai perceber que as atividades já são escritas apoiadas na BNCC. Então, para cada roteiro, você vai receber habilidades, competências, áreas de atuação, texto de referência. Saiba mais o que torna esse material muito rico para ser incorporado ao nosso PTD. É necessário ter laboratório de ciências? Não. As atividades podem ser realizadas em qualquer espaço da escola, na sala de aula inclusive, sem alterar a rotina da escola ou sem fazer com que esses alunos se desloquem para um outro ambiente específico. Óbvio, se a sua escola tiver um laboratório de ciências, é o melhor cenário. Se não tiver, as atividades podem ser feitas em qualquer ambiente. O que é importante, o descarte dos materiais, né? Materiais usados, principalmente nas experiências de química. A Educando pensou em materiais que possam ser descartados normalmente, sem nenhum tipo de rotina especial para isso, ok? As atividades possuem algum alinhamento com o Enem e com o Saresp? Você, professor, vai perceber que o ambiente virtual da Educando possui um espaço onde as experiências estão alinhadas aos objetos de conhecimento do Enem. Então, por exemplo, você, professor de matemática, quer trabalhar um experimento de razão e proporção. Lá no ambiente virtual da Educando, você vai encontrar todas as atividades de matemática agrupadas e que tratam daquele objeto de conhecimento, razão e proporção. Então, já é um trabalho pré-realizado pela empresa, que permite ao professor trabalhar os pontos que ele entenda serem mais importantes para o seu trabalho. Como vai ser a capacitação? Tem certificado? A capacitação para os professores do Centro Paula Souza é 100% online na plataforma da empresa Educando. E sim, elas terão certificado. Para cada componente, 40 horas de certificação. Quem pode participar da capacitação? Na verdade, como é uma capacitação online e o ambiente da Educando suporta, qualquer professor interessado de qualquer área pode participar. Podem participar também os coordenadores, coordenador de área, coordenador pedagógico, pode participar o orientador educacional, pode participar a direção. Coordenadores de cursos técnicos podem participar, professores de cursos de componentes técnicos. É uma capacitação organizada pela Educando e que permite que qualquer docente frequente e seja certificado por ela. Para a SalaMaker, sim, esse material, esses experimentos podem preencher o espaço da SalaMaker. Tá? Podem preencher, aliás, qualquer espaço, inclusive o da SalaMaker, sem nenhuma restrição. Teremos algum custo? O custo para as unidades é 0. Nenhum custo. Nada. Como repor os materiais do kit? O kit tem 2 tipos de materiais. Aqueles mais duráveis, e aqui eu vou dar um exemplo, né? Um microprocessador Arduino, por exemplo, lá para os experimentos de física. E outros materiais que são de consumo, como, por exemplo, o óleo de cozinha, algodão. Esses materiais precisam de reposição porque eles serão utilizados ao longo do tempo. No kit inicial, as escolas já vão receber uma quantidade para executar experiências. Então, no momento de chegada do kit,
Não há necessidade de comprar nada. Depois, com o tempo, esses materiais de uso corrente precisam ser comprados, né? Precisam ser adquiridos. Mas todos os experimentos permitem que esses materiais sejam comprados em qualquer supermercado, depósito de material de construção. Não há nada tão complexo assim. Qual é a nossa lição de casa, né? Nos próximos dias, a escola vai receber, no e-mail do diretor, o termo de aceite de participação. A direção deve assinar e encaminhar para a CETEC para que a gente possa dar andamento aí na solicitação do kit e nos processos. A escola precisa indicar um docente, que na verdade vai ser o responsável por receber o material e realizar as conferências necessárias, né? Verificação de notas fiscais, se a quantidade ali está correta. E esse docente também vai receber as orientações iniciais da CETEC, capacitações para depois iniciar os trabalhos na escola, tá bom? E sempre que for necessário, entrar em contato comigo na CETEC Capacitações, sempre que alguma dúvida surgir. Então, professores, professoras, a ideia é a seguinte: as escolas que aderirem ao projeto de parceria receberão um kit de componentes para a realização de 144 roteiros experimentais. Esse kit não tem custo algum para a escola, custo zero, e os professores também receberão uma capacitação da empresa Educando. Fora isso, os professores terão acesso a um suporte para que possam realizar os seus experimentos com segurança dentro das orientações sugeridas. É um projeto muito interessante. Esses equipamentos permanecem na escola após o término da parceria. Então essas caixas, né, esses kits, eles continuarão na escola para que os professores continuem a aplicar essas atividades enquanto acharem interessante. Esse material, ele pode ser incorporado no plano de trabalho docente, ele deve ser incorporado no plano de trabalho docente e deve ser um ponto de partida para que o professor busque inspiração para trazer atividades experimentais para as suas aulas. Lembrando que o foco principal é educação básica e os componentes de matemática, física, química e biologia. Mas qualquer outra área, qualquer outro componente interessado pode participar. Deixei aí os meus contatos, e-mail e WhatsApp. Qualquer dúvida ou dificuldade, pode entrar em contato comigo. Um forte abraço a todos, a todas e até mais.